A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Botei a mão e depois foi estudar, mano. Eu vou Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador. E hoje a gente tá aqui com a Dayana Rosa, uma convidada maravilhosa. Porque aqui a gente só recebe mulheres maravilhosas. Se não for maravilhosa, de não repetir. tá aqui. Eu sei que pode parecer repetitivo, mas eu vou falar. Mas é bom porque as pessoas entendem e aprendem pela constância e repetição. Exatamente. Dayana Rosa, ela é administradora pública, doutora em saúde coletiva. Seja muito bem-vinda, Day. Sim, sou administradora pública, doutora em saúde coletiva e atualmente sou pesquisadora de políticas públicas, fazendo a tal da advocacy, que é nada mais nada menos do que a gourmetização da incidência política. Sim, porque eu perguntei pra ela, gente, o que é advocacy? Falou, você é advogada? Mas você fica fazendo acordo com o político? Explica exatamente, você trabalha para uma tipo, o que você faz empresa? Exatamente? Tipo, você tem aqui um negócio, vou ali levar aquele cara ali, vou falar pra ele aprovar esse troca aqui. Tá, é um pouco isso. Tipo isso. Aí eu sou pesquisadora no Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS. E lá a gente faz incidência política, né, articulação, relacionamento governamental para a saúde mental e também outros assuntos. Mas eu fico na saúde mental. E minha pesquisa também, né, no doutorado, no mestrado, é sobre políticas de drogas. Então, a gente fica monitorando o que o governo está fazendo pra gente chegar lá e melhorar as políticas. Porque, como vocês sabem… Eu imagino que elas estejam bem ruins nesse momento. Elas estão bem ruins nesse momento, mais do que o normal. Então, a gente trabalha para qualificar os textos, para qualificar a atuação dos poderes executivo, legislativo, ou seja, dos deputados, dos técnicos do Ministério da Saúde também. E de outros ministérios também, né? Porque, enfim, existem várias casinhas dentro do governo federal. Então, é basicamente isso. É melhorar a saúde do povo brasileiro através da incidência política, né? Dessa parte burocrática que é chata e que precisa de estômago para fazer. Sim, a saúde mental. Sim. É enlouquecedor fazer isso. Porque, assim, principalmente agora com a pandemia, né? Aumentaram muito os casos de depressão, de ansiedade. Enfim, o próprio governo acaba produzindo políticas públicas que adoecem as pessoas, né? Sim. Então, assim, já existia um problema de políticas públicas não conseguirem resolver esse estado, né? Da gente estar cada vez mais depressivo. O Brasil, né? É chamado como o país mais ansioso do mundo. E isso tem sido reforçado, né? Agora com as consequências da pandemia. Sim. Você pode imaginar a quantidade de crianças órfãs, por exemplo, que existem, né? Fora, por exemplo, também a saúde mental dos professores no retorno da volta às aulas. Enfim, todo mundo despirocou na pandemia, né? Com isolamento social. Sim. A gente não estava acostumado com isso. E aí, na saúde mental… E continuamos colhendo sofrendo as consequências disso tudo. Do isolamento, do medo, do medo da falta de dinheiro, do medo da morte, do medo da fome. Da fome. A preocupação constante, né? Você não sabe até quando você tem emprego, o que você vai comer. Hoje a gente tem mais de 33 milhões passando fome. Então, assim, que as pessoas não sabem quando vai ser a próxima refeição. Como é que você não fica triste, depressivo, ansioso com isso, né? E esses são os transtornos mentais mais comuns. Tem os transtornos mentais mais graves, que aí são as pessoas mais vulnerabilizadas ainda, né? Que a gente pode falar de esquizofrenia, pessoas que às vezes precisam de internação psiquiátrica. Então, assim, de um modo geral, tanto para os transtornos mentais mais leves quanto para os mais graves, a gente está numa grande lacuna de política pública que a gente não consegue tratamento, né? Em 2019, de 2013 a 2019, 90% das pessoas diagnosticadas com depressão não foram tratadas no país. Isso é um dado do IEPS também, onde eu trabalho. Então, assim, a gente só está produzindo doença e não está procurando solução, né? E a solução não é necessariamente internar. Isso que eu ia te perguntar. A solução é medicar, internar? Qual é a solução? Então, aí… Por isso que a saúde é coletiva, né? Não é… sou doutora em saúde. Não, doutora em saúde coletiva, porque entende a saúde como algo produzido socialmente. Então, como a gente falou da fome, do desemprego… isso vai afetar a nossa saúde mental. Então, para você tratar os problemas de saúde mental, antes tem um passinho mais estrutural, que é melhorar a vida das pessoas, né? Sim. Se a pessoa tem uma condição de vida melhor, ela vai ter menos depressão, ou pelo menos vai ter como procurar isso, seja pelo SUS, seja por outro meio. Então, o jeito mais permanente de resolver isso é melhorar a vida das pessoas. Porque não adianta você fazer terapia se você está desempregado. Você tá sem comida em casa. Você não tem comida, né? Você tá desempregado. Se o problema da sua cabeça nesse momento é tipo, estou desempregado, não consigo emprego, não consigo ter minhas coisas, não consigo comer, não consigo…
Só a terapia não vai adiantar. E só o remédio também não vai adiantar. Porque você precisa… Né? Resolver o problema anterior, que, que desencarrega todos os outros. Mas o que mais? Conta mais pra gente o que você faz, como você atua fazendo isso. O que é essa listinha que você trouxe aí? Eram coisas que eu tava pensando, assim, que eu acho… Que eu queria compartilhar com vocês, assim. Então, né? a gente quer te ouvir. Pode compartilhar sua listinha. Você trabalha com isso há muitos anos. Eu sou uma exceção, assim. Eu não sou privilegiada financeiramente nem nada, mas eu tive a sorte, o preparo, de conseguir aliar minha formação acadêmica com a minha formação profissional. Então, eu sempre consegui trabalhar com coisas que eu acredito que fazem diferença no mundo. Sim. Mas isso surgiu, esse interesse todo surgiu. Não sei se eu vou responder essa pergunta, mas eu queria compartilhar isso. Que foi na época da Copa e das Olimpíadas. Eu não lembro, acho que vocês lembram, vocês moram aqui no Rio de Janeiro. Não sei se vocês estavam aqui nesse momento. Mas teve a internação compulsória de usuários de crack, né? Supostos usuários de crack. Pessoas que estavam na rua… Nessa época você já trabalhava com isso? Não, eu fazia graduação. Tava eu, estudantinha de administração pública lá em Volta Redonda, na UF. E aí eu ficava vindo pra cá. Isso aí que eu queria. Onde tudo começou. Agora sim. Eu ficava vindo pra cá pra fazer movimento estudantil. Em Niterói, enfim, fazer os atos, né, e tal. E aí eu sempre passava pela Avenida Brasil e tinham essas pessoas que eram alvos das políticas públicas. Não necessariamente usuários de crack, não necessariamente usuários de drogas. Pessoas que estavam em condições de rua. Pessoas que estavam na rua. É. E assim, gente, por que estão tirando as pessoas da rua? Assim, tipo, alguém perguntou que se elas querem, pra onde que elas vão, tipo, qual que é o problema delas estarem na rua, né? Isso foi algo que me incomodou muito, porque isso diz sobre a liberdade da pessoa existir na vida, né? Às vezes a pessoa quer ficar na rua. Aí se ela quer ficar na rua, então o que ela precisa para estar na rua e ter dignidade? É um lugar para tomar banho? É um lugar para deixar a mochila dela? Então, assim, isso me motivou muito. É sempre pela liberdade. É sempre pela liberdade que eu busco atuar, tanto na pesquisa quanto na profissão. E as drogas e a saúde mental apareceram como esse lugar mais urgente de atuar, porque toca muito na ferida de valores, de moral, de preconceito, coisas que eu acho que a gente não tá tão… Como se essas pessoas não merecessem cuidado, né? Exatamente. Tipo assim, quando você vê uma criança pobre na rua, você ainda consegue comover, falar, né? Mais ou menos. Que a gente tá vivendo uma barbárie, mas assim… É mais fácil a gente conseguir um olhar afetuoso para essa situação de abandono. Quando é uma pessoa, um usuário… Eu acho que as pessoas odeiam as crianças da rua. As crianças odeiam, as pessoas Eu acho odeiam que as pessoas têm mais pena. Na verdade, as pessoas têm mais pena, acho que, de um adulto do que uma criança na rua. Não sei, não. Tenho dúvida. Principalmente um adulto usuário de droga. Todo mundo tem muita raiva. Eu quero mais é que morra. Droga, entendeu? Drogado. Existe essa coisa da moral, do… mas… Do preconceito. Parece que todo indesejado se resume a cracudo, né? Exatamente. Tipo, estão roubando fio de cobre. É cracudo. Tudo. As pessoas que ficam lá na praça, na barrinha, as pessoas da barrinha do grupo, que eu adoro. Só que não. O grupo, você imagina qual é. Eu já fiz parte desse grupo, ainda bem que eu saí. Que eu não aguento, não. Elas só se referem às pessoas que moram, né? Elas estão em condições de que nem nosso querido presidente, né? Que falou, quem mora na favela é bandido. É a mesma coisa. Exatamente. Tá. Cracudo, entendeu? Ele podia falar… presidente não, né? Traficante. Não é meu. Também renego. Renego. Então, conta. Voltamos ao UF. Você era estudante, movimento estudantil. Aí teve um pulo do gato. Pulo do gato. Você percebeu que estava rolando uma higienização na cidade. Exatamente. Só que ao invés de pesquisar, de me ater às pessoas que fazem uso, às pessoas que estão diretamente a ela nas pessoas, que são a público-alvo dessa política pública, eu virei para olhar para quem faz a política pública. Tipo, se existe essa lei… Ou nem é a lei. Quem é que tá mandando isso acontecer? Quem tá mandando tirar, limpar a rua? Com quem que eu falo? Quem que é o chefe aqui? Por quê? Porque isso é mais estratégico, né? Se eles que criam um problema… Na verdade, são eles que criam um problema, né? Se você faz uma lei dizendo não pode usar maconha. Quem tá criando o crime, quem tá criando o criminoso é quem fala que é crime, não é quem usa maconha. Sim. Então esse é o pulo do gato, assim. A estratégia parte daí, de olhar pra quem produz a lei, pra quem produz o crime, não pra quem supostamente tá fazendo o crime. Eu achei esse um caminho mais difícil no sentido de mais que… eficiente. Mais eficiente. Tem que ter um estômago. Só de falar me embrulha um pouco o estômago. Imagina. Aí, assim, você tem que… Faca na bota. Você tem que fazer um personagem, você tem que criar, assim, subterfúgios, de fazer um papel, né? De se vestir com terninho, falar boa noite, excelência, boa tarde, excelência, senhora deputados, né? E vamos lá
falar a linguagem técnica no personagem Mas nesse mesmo. momento você já se envolveu com esse ativismo. Isso, que aí eu fui pesquisar a CPI do crack que teve aqui na LERJ, que é a Assembleia Legislativa. Na época eu trabalhava como assessora parlamentar. Aí eu tinha acesso privilegiado aos bastidores do que acontecia na CPI do crack. Aí lá eu tive contato, por exemplo, com um deputado que se dizia a favor, por exemplo, das crianças, mas era a favor da internação compulsória para crianças. Isso baseado em argumentos religiosos, morais, né? Então, assim, eu comecei a ver a disputa ideológica. E a internação ideológica. compulsória era em que caso? Em caso de a criança estava na rua, então… Teve um caso mais em BH do que no Rio, que era a retirada, né, compulsória, a adoção compulsória de crianças, filhas de mães usuárias de crack. Então, essa era uma preocupação aqui no Rio, apesar de não ter acontecido tanto quanto BH, mas foi importado como discurso aqui na LERJ para legitimar a proibição do crack, enfim, já é proibido, né? Mas a repressão, isso que eu queria dizer, a repressão sobre os usuários de crack. Então, pegava-se essa defesa da criança, da infância, para não virar… Sempre. Como a estratégia é sempre essa. Exatamente. A gente tá protegendo as crianças, a gente ama as crianças. Isso. Tá tirando ela de condição de vulnerabilidade, olha só. A gente protege muito a família. Mas aí a sorte que nessa CPI, o relator, que é a pessoa que vai escrever o relatório final, era de um partido de oposição a esse outro deputado que tem os valores morais religiosos que eu disse, e que ele ficou mais razoável. Por exemplo, a recomendação não era nem número 1, era a recomendação número 0 desse relatório, da CPI do crack aqui no Rio. Você pode falar nomes se você quiser, tá? Vou falar então. A gente adora nomes. Não sei porque eu tô… vício da academia, né? Fica deixando tudo… muito ético. A recomendação número 0 do relatório era acabar com a pobreza e com a miséria. Então, como vocês perguntaram antes, né? Como é que a gente faz, né? Tipo, não, primeiro você tem que dar condições para a pessoa ter uma vida de qualidade. Isso foi apresentado no relatório da CPI. Então, primeiro de tudo, a gente só resolve o problema do crack se a gente acabar com a pobreza e com a miséria. Maravilhoso. Eu amo quando a coisa escrita é perfeita, é utópica, né? É coerente. E a coisa escrita tem muita importância nesse campo burocrático, que todo mundo acha meio chato, né? Mas eu defendo a burocracia, porque tem uma mulher que me inspira muito lá de Volta Redonda, a Dodora. Ela foi vereadora pelo PT, hoje ela tem mais de 80 anos agora já. Não, se é 70, tô botando ela mais velha. Mas enfim, é uma pessoa que eu respeito muito. E ela diz que não existe cadeira vazia. Então a gente tem que ocupar os espaços. E assim, a gente não pode ter o medo, a aversão à burocracia, porque é lá que as coisas são determinadas, por mais que a cultura sempre seja maior que a lei também. Mas se a gente quer trabalhar na legalidade, num ambiente republicano, democrático, a gente tem que levar a sério o que está escrito. Então, está escrito que para acabar com o uso de crack no Rio de Janeiro, se é que isso é possível, não precisamos acabar com a pobreza e com a miséria. Isso é muito importante. Muito. E aí, cada vírgulazinha vale a pena. Quase me emocionou, inclusive. Sério. Porque faz tanto sentido, né? Mas continua. Aí nessa CPI do crack… Isso, aí essa foi a recomendação 0. Você acompanhou você na época era assessora parlamentar. Isso, eu tava fazendo mestrado e tal. Aí no doutorado, eu tive um período que eu morei em Brasília, trabalhando no Ministério da Saúde, na coordenação de saúde das mulheres. E aí lá a gente tentava fazer ações, já era governo Bolsonaro, Temer para Bolsonaro, a gente tentava fazer algumas ações para as mulheres vulnerabilizadas e a gente não conseguia andar com nada, né? Tipo, isso é ótimo falar aqui nomes, né? Damares interferindo no nosso aplicativo de combate à violência contra a mulher. Tipo, a gente colocava lá a importância de dar camisinha e ela mandava o Word grifado falando que não, que tem que retirar, que a camisinha não é 100% eficaz. Era esse tipo de coisa que eu tive que lidar. Ela acabou, né, com a Casa da Mulher Brasileira, né? Que prestava esses serviços de apoio à violência doméstica. Simplesmente, tipo, vamos acabar com a casa. Sim. Aí era, tipo, essa interferência direta, o Ministério da Mulher. É tão ruim esses nomes. Não, interferindo no Ministério da Saúde. E aí, o Ministério da Mulher interferindo no Ministério da Saúde quando vocês faziam essas práticas públicas de cuidados da saúde da mulher. Exatamente. E aí foi crescendo ainda mais. Aí, antes eu olhava pro Legislativo do Rio, eu quis olhar pro mundão, assim, né? E aí, no doutorado, eu fui olhar pra ONU. Pra entender como é. Porque na ONU tem uma coisa que eles inventaram que é a meta de acabar com as drogas no mundo. Existe isso? Isso existe. ONU. Desde 1998 e até hoje isso é reforçado como uma meta da ONU para acabar com as drogas no mundo.
Não vai conseguir, ONU. Galera, Antes da humanidade ser a humanidade, tem drogas. que vocês... O conceito de droga, né? É foda, mas enfim. Mas podemos falar. Mas porque podemos falar. Você é uma especialista nisso também, né? Sim. Vamos. E Vamos esse conseguindo absurdo. na sua linha cronológica da sua vida e a sua atuação profissional e acadêmica. Tá bom. Vai seguindo que tá legal, que tá bonito. Tá bom. Aí eu fui pra ONU, lá em Viena, na Áustria, fazer com a bolsa do doutorado, vamos lá ver como é que fazem as resoluções, como é que eles fazem essas regras aí que o mundo todo, literalmente o mundo todo tem que seguir. Assim, que alucinação é essa que você vai acabar com as drogas no mundo? O que você usou, pessoa que... O que você usou pra achar que você vai acabar com as drogas no mundo, cara? Exatamente. Uma super mega burocracia. Prefiro a resolução número 0, que tem que acabar com a pobreza e a miséria. Isso, quero pensa ver. nisso primeiro. Quero ver, ONU. Isso aí, ó. Acabar com a pobreza e com a miséria. Isso aí eu quero ver. Mas, então, olha só, é isso que é umas coisas interessantes na burocracia, né? Além desses espaços que existem para ser ocupados, é que existem as contradições também, né? Sim. O lugarzinho da ONU que eu fui ver isso é o NLDC, que é o Escritório da ONU sobre Drogas e Crimes. Que é um lugar mais conservador, mais tradicional. Mas aí tem outros lugares da ONU, como a OMS, como a Sim. UNAIDS, que são mais cabeça aberta, que falam... Tem outra abordagem para sobre drogas. aborto, que falam sobre que são super legais, Entendi, assim. são... Mais arejados, né? Assim. O que a ONU fala sobre aborto? Eu vou ficar te devendo essa, porque eu sei que tem posicionamentos contraditórios também. Então. Porque a OMS é a favor. A OMS, sim. A OMS tem a cartilha do aborto Sim. seguro. Qualquer pessoa pode Misopostal, baixar em qualquer lugar. Só colocar OMS, cartilha, E ela fala aborto. que uma mulher ser obrigada a seguir com uma gravidez indesejada é uma tortura. Sim. A OMS. É. Me Não, lembrei de não. voltar no OMS. tema... Aborto e drogas tem tudo a ver, né? Sim. Tem mesmo. Sim. Eu preciso voltar nisso. São assuntos que de alguma forma se ligam, né? Sim, porque dizem sobre a liberdade, mais uma Sim. vez, né? Liberdade de ter um filho ou não, liberdade de ter prazer ou não. Como é que a gente vive o mundo, né? E acabar com a droga também é isso, né? Porque se você for colocar, pílula de miso é uma droga, sintetizado, Então, acaba com a farmácia também. Se acabar com as drogas, até parece. acaba com as farmácias. Exatamente. Então, assim, qual é o conceito de droga que essa galera tá falando aí? Então, Quer aí a acabar com o ONU quê? ela vai fazer uma lista Ela de tem drogas. lista. Tem lista. Tem uma lista. E a maconha, por exemplo, até 2 anos atrás, ela tava na mesma lista que a heroína. É. Aí eu tô dizendo, mudou. qual o conceito de droga, né? Isso mudou depois de 60 anos nesse mesmo lugar que eu fui. Então, demorou 60 anos pra mudar a maconha de lista. Ela ainda não é legal. Sim, mas ela Legalmente. saiu daquela perigosíssima que vicia no primeiro uso. A porta de entrada vai para vender outras seu pai, sua drogas. mãe, vai abrir a porta pra não sei o quê. Vender Ela sua saiu casa dessa toda lista. pra comprar um baseado. Ela saiu dessa lista Saiu. de extremamente perigosa Isso. pra uma lista mais amena. Mas continua aí que a gente... Você foi pra ONU, Isso, aí chiquérrima em Viena. manada, porque Aí você chegou lá, a vamos mala ver como é que extraviou. faz. Eu tive... Gente, meu primeiro dia na ONU, eu tava de pijama, porque a mala extraviou. Aí eu fui com a roupa do Muito corpo de bom. moletom. Aquela que chega assim, não, porque você tem que colocar um terninho. Eu vou pra esses lugares e eu boto um terno. Vou falar, não, porque eu Cheguei cheguei de na onda pijama. de pijama. Pijama. Essa foto tá incrível, com as bandeiras atrás e eu de pijama. E tinha que registrar, né? Afinal de Só, contas. obviamente. Afinal de contas, exatamente. Mas assim como a maconha demorou 60 anos pra mudar de lugar, outras mudancinhas acontecem, assim. São Sim. micro mudanças que Micromudanças. a gente precisa investir, assim, na minha opinião. E aí, em 2019, que eu fui, já era o governo Bolsonaro, mas tinha, e ainda tem, pessoas no Ministério da Saúde que são pessoas técnicas, pessoas que acreditam na ciência, né? Pessoas aham. que, enfim, Que bom, né? Que ainda tem alguém lá, algum sobrevivente. quase um voluntariado, eu diria. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe disso, mas eu preciso dizer que a maioria dos técnicos do Ministério da Saúde, eles trabalham com bolsa. Esse é o vínculo trabalhista deles, assim. Aí eu cheguei lá, quando fui fazer entrevista de Mas emprego... bolsa quem paga? Geralmente é a Fiotec, é uma fundação do governo, mas assim, não tem direito trabalhista nenhum, então é bolsa. Então você imagina, as pessoas que executam as políticas públicas do nosso país são bolsistas, elas não têm direitos trabalhistas. Então, assim, tudo tem uma causa e consequência, né? Então, por Sim. que as coisas são como são? Uma delas é porque as pessoas que trabalham lá são muito precarizadas. Esse é um dos motivos. Mas, mesmo assim, tem pessoas comprometidas ainda. Esse era o caso em 2019. O pessoal do Departamento de HIV/AIDS, que inclusive esse é outro tema importante ser dito agora também, né? Como está sendo boicotada a política de HIV/AIDS, desfinanciada, né? Elas fizeram uma minuta, né? Um rascunhozinho de resolução, que as resoluções são essas leis, né? Que a ONU faz, para
dá medicamento pré e pós-exposição ao vírus da HIV/AIDS, que é PrEP e PEP, para mulheres encarceradas. Isso a ONU. Isso a galera do Ministério da Saúde, Nosso. para apresentar na ONU. Ah, tá. No governo Bolsonaro. Levaram essa resolução para lá. Resumindo muito a história, depois posso contar mais. Essa Você foi resolução... a portadora? Não, eu acompanhei Tá. de voyeur, né? Essa coisa de Sim. antropólogo, ficar olhando, assim, né? Fiquei acompanhando de voyeur lá. E essa resolução foi aprovada. Imagina uma revolução. É, uma revolução. Revolucionária. No meio do governo Bolsonaro, a gente conseguiu aprovar isso. Então, assim, também para mostrar que é possível fazer nas piores conjunturas, assim. Sim. Desde que a gente ocupe os espaços e consiga usar a técnica, a paciência, vestir o terninho, bancar, fazer o papel, né? Eu acredito muito nisso. Então, é um pouco essa história, assim, de você desempenhar um papel, literalmente, né? Ser um personagem a serviço da liberdade. De algo maior. De algo maior, Mesmo estando infiltrada em um ambiente absolutamente Infiltrada hostil. é uma ótima palavra, exatamente. Acho que é isso. Mas continua. Aí você foi pra ONU. O que rolou? Aí, na ONU, você... O que teve? Aí é muita loucura, porque o que a gente via aqui num espaço micro da Alerj, que é tipo, de um lado, o deputado Márcio Pacheco, que é o defensor das criancinhas, mas que quer que elas fiquem internadas, tinha essa galera mais conservadora, e de outro lado, tinha uma galera mais mente aberta, da redução de danos, né? Então, a polarização que a gente via e ainda vê no Brasil, ela é mundial também. Sim. E isso estava expresso na ONU. Os Estados Unidos, que antes era um grande proibicionista, deixou de ser. Né? Você vê que hoje tem estado nos Estados Unidos que cogumelo é legalizado, por exemplo. E agora é a Rússia, a China, essa galera que insiste na manutenção do sistema, assim. Então, eu via falas, na verdade, sim, estratégias, né? A minha tese sobre isso são 15 estratégias, não vou lembrar todas agora, 15 estratégias para fazer aprovar uma resolução da ONU. A sua tese de doutorado foi essa? Isso. Que serve para outros ambientes também. São 15 estratégias para mudar políticas, basicamente. Que legal, me dá. também quero. Me dá isso aí, que a gente Eu quero isso aí é ouro. estratégias. Isso aí é ouro, pô. Sim. Uma das estratégias é se fazer de besta, assim. Melhor. Número 1. Se faça de Se besta. faça de otária e aprenda a lidar com seu inimigo. Exatamente. Finja que você é amiga dele. Quando puder, dê uma banda. É o que nós mulheres fazemos muito no nosso cotidiano. Exatamente, gente. Vamos combinar que a gente já nasceu com essa estratégia. A gente tava vendo uma série, a Mulher Hulk. Eu fico vendo essa série há bastante tempo, né? Aí tava o Mulher Hulk. Hulk? Mulher Hulk. Gente. Aí tem o Hulk e tem a Mulher Hulk. Ah. Aí tava o Hulk ensinando pra Mulher Hulk como que ela deveria controlar a raiva dela pra ela não virar o Hulk. Imagino que ele seja tão controlado, ele nem fica verde. Aí ela não teve problema. O que ele demorou 5 anos pra fazer, ela não tinha problema nenhum. Porque ela assim, cara, eu já faço isso Eu todo faço dia. isso desde que eu nasci, meu filho. Porque senão vocês estavam me xingando de histérica. Se eu ficasse verde e saísse demolindo o mundo, não ia ter mais mundo. E assim, nem ia me chamar de heroína. E nem ia fazer um filme pra mim. Exatamente. Então, assim, muito dessas Adorei estratégias são suas 15 coisas... estratégias. Depois você manda as 14 que faltam. Se fazer de besta é ótimo. Porque, assim, aí chegava a China, né, conservadora, e falava... eu não tô entendendo esse termo aqui, né? Mulher que usa droga. Esse foi um dos termos que tava com polêmica, que não queria deixar passar de jeito nenhum. Mulher que usa droga é um problema. Aí a China falava, eu não tô entendendo Ela queria esse que termo. tivesse drogada. Queria que tivesse usuário de droga. Por quê? Porque a China e qualquer pessoa, país, né, Estado-membro, diplomata, que seja, que tem uma visão conservadora, não é nem conservadora, né? É retrógrada mesmo. Vai achar que quem usa drogas é um criminoso, porque tá indo contra a lei. Então, ela deixa de ter direitos, ela deixa de ser uma pessoa. Uhum. Então, você fala pessoa que usa droga, ou mulher que usa droga, é pior ainda, que você ainda botou um gênero na pessoa. Sim. Então, isso foi Tá um humanizando problemão. demais, né? Tá Tá humanizando demais Botou essa até um coisa. gênero no negócio? Como Daí assim? é uma mulher, vai que tem filho.
Vai que… Eu até falei isso, né? Tipo, assim, de como as pessoas não entendem que, tipo, uma mulher que usa drogas, sei lá, antes de ter filho, ela também tem uma propensão a usar depois. O que a gente faz com essas mulheres? Como é que a gente cuida dessas mulheres? Sim. Se a gente não coloca, tipo, realmente o que é, né? Tipo, não é uma pessoa, é uma mulher, uma mãe que usa. Como é que a gente faz política pública pra essa mulher, né? Vamos perguntar pra nossa Como que doutora. a gente faz? Calma, Não, calma. acho que a gente ainda não chegou nesse ponto, mas nem nos nossos círculos, assim, eu Sim. acho. Sim. Porque a gente fica assim, acho que a maioria da audiência é a favor da legalização, por exemplo, né? Vamos legalizar, uso drogas, é legal, bacana, não. Mas aí quando a amiguinha ou teve uma bad, ou sei lá, tá se ferrando, tá tendo uso, pode ser prejudicial, a gente finge que não vê, ou a Sim. gente logo encareta, ou enfim, a gente não cuida, que foi essa palavra que você usou, né? Falta cuidado, assim, pra gente Falta cuidado pra gente lidar com isso no eu nosso acho pequeno que falta círculo conteúdo ainda, né? pra gente cuidar. Conteúdo pra lidar. A gente não sabe lidar, né? Não Com a sabe. consequência. Né? Com a consequência disso. Uhum. É muito legal nas rodas intelectuais, a galera e tal. Mas e quando dá ruim? A Então, gente tá pronto pra cuidar disso? Tem até, eu tô estudando um documentário e tem uma fala que ela… Esqueci o nome dela, ai, que droga. Mas ela fala assim… eu tô com depressão. E aí eu comecei a falar que eu tava com depressão. E as pessoas não vieram me perguntar, tá aí, o que você tá fazendo? Elas falavam assim, então quer dizer que você não ama o seu filho? Caramba. E ela falava, não, eu amo meu filho. Eu só, tipo, não quero estar. Eu tô, tipo, com depressão. E a primeira coisa que vinha não era ninguém perguntar se ela tava bem, se ela precisava de ajuda. Não, tipo, então você não ama mais seu filho. Né? Então, assim, falta realmente muito cuidado. Saber o que fazer, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Tipo, você quer que eu faça o quê, então? Uhum. E quem tá perto também adoece, né? Você falou da depressão Muito, agora. É tudo… Enfim, a gente vive numa sociedade, existe um campo, né? As pessoas se afetam mesmo sem querer se afetar. Então, assim, se você convive com uma Aliás, pessoa com eu depressão… adoraria não me afetar. Quer dizer, eu sei que não, né? No fundo, porque não existe abrir uma porta pra só aquilo que a gente quer. A verdade é essa, né? Sim. Não se afetar também é terrível. Uhum. Então, mas é isso. Estamos hiperafetados por muitas coisas. E isso tá gerando um problema crônico de saúde mental da sociedade. É uma bola de neve. Gigante. Se você… Mas vamos voltar pra sua Vamos. vida. Eu quero saber toda a sua história. Que é muito interessante. E seu trabalho é maravilhoso. E você tá ensinando a gente estratégias. que são muito úteis pra nós todos, como sociedade. E mulheres que queremos ocupar espaços pra realmente mudar Uhum. o mundo. Né? Senão fica muito no blá blá blá. Então a gente precisa das 15. Volta. Você tava lá, aí você percebeu essa coisa dos países muito retrógrados que não usavam não aprovavam nem o uso da pessoa usuária de droga. Isso. E aí, assim, uma das manhas era se fazer de besta, né? Tipo, não tô entendendo o que essa palavra significa, né? Eu ficava, gente, é um erro de tradução. Não, preciso consultar, ligar lá pro meu país pra ver como é que é. Mas isso era uma outra artimanha, assim. Você, como tava o debate no campo da saúde, né? De falar de HIV, AIDS, de medicamentos, né? Que também são drogas pra pré e pós-exposição ao HIV… tinham termos muito técnicos, termos da saúde. Então, as pessoas também entendiam bolhufas. Aí você conseguia ganhar tempo para deixar aquilo descer por água abaixo, né? Para aquilo ser aprovado. Isso também deu certo. E aí, a grande sacada, eu acho, de todas essas estratégias, pode ser resumidas em uma, tem a ver com essa coisa da técnica, né? Porque ninguém se diz contra a saúde. Nem o Bolsonaro vai falar que é contra a saúde. Apesar dele agir contra a saúde. Mas no discurso, ninguém é contra a saúde. Então, o principal argumento é você falar que é por causa da saúde. A convenção da ONU, que é tipo… Eles tratam, né, como se fosse uma bíblia, como se fosse o grande marco da ONU para drogas. Fala assim, né? Para proteger a saúde e o bem-estar da população, proíbe as drogas. Sim. Para proteger a saúde. Só que da mesma forma a gente usa para o contrário. Para proteger a saúde, a gente vai legalizar. Entendeu? Então, é um argumento que cola… que você consegue convencer muitas pessoas. Então, assim, o exemplo da maconha, né, que a gente está trazendo várias vezes. É um pouco sobre isso também. E aí a ONU usa como critério o uso médico e o uso científico.
Aí vem o CFM, no Conselho Federal de Medicina, recentemente, e restringe ainda mais, só para alguns casos de epilepsia. Ficou de fora Alzheimer, ficou de fora Parkinson, ficou de fora depressão. Fibromialgia. Ficaram de fora outros tipos de epilepsia também. Mas nem estão respeitando nem o critério médico e científico. Mas aí existem outros usos também, né? O uso recreativo, o uso religioso, né? Os rastafaris, por exemplo. Mas não é permitido aqui? Não. Não é permitido. Não. Existem usos tradicionais, né? Que são negligenciados, né? Como Sim. o uso da papoula, da coca, da própria maconha, da ayahuasca. Sim. Enfim, existem múltiplos usos e a gente só se restringir para o uso médico e científico. É muito complicado, assim, né? Enfim. O que você atribui a essa restrição agora? Eu acho que seria inevitável a legalização. Ela vai acontecer. Porque o critério médico científico assegura esse argumento político, né? Essa segurança que a população precisa ter, né? Tem um fim médico. Então pode ir lá, né? Tipo, a filha do Fogaça usa o medicamento. Então, legal, maneiro, vamos lá. Mas, assim, o que eu sempre gosto de puxar a orelha é que... Tá, mas a gente vai ficar defendendo só isso, assim? Não é muito pouco? Porque esse é o mesmo discurso que a indústria farmacêutica faz também. Que quem lucra com isso faz também. E aí, quem é que vai ter acesso? Búzios a Prefeitura Municipal de Búzios tem uma política pública já para isso, né? O SUS fornece canabidiol. Isso foi um município que fez. Que maravilhoso isso. Aí eu já, nessa parte estrita, assim, do direito, eu nem entendo tanto, mas tem, acho que 14 projetos de lei em assembleias legislativas do país todo, falando a mesma coisa, né? Defendendo a mesma coisa. Então, isso está acontecendo. Pequeno caso, né? Parece um pouco o exemplo dos Estados Unidos, com os estados fazendo isso. Mas aqui no Brasil, eu ainda não sei como que isso se esbarra judicialmente. Se é possível os estados fazerem isso. Mas Búzios está fazendo. Então, alguém lá está ocupando esse lugar... com essas estratégias para fazer valer aquilo que a gente acredita. Mas a sua pergunta foi por que acha que o CFM fez? Eu acho que foi uma estratégia política para agradar os conservadores agora, talvez, no momento. Porque viram que estava ampliando muito, né? Tá vendo? Esses maconheiros aí, ganhando espaço. Vamos baixar a bolinha deles, literalmente. Vamos segurar. Que a gente tá cuidando da família. Não, imagino que seja uma Eu acho que meu olho estratégia. uma vez vai virar assim, nunca mais vai voltar. Porra! Mas, e aí você, nesse momento, você estava voltada para políticas para tratar HIV. E aí você, de repente, voltou para pessoas em situações de rua. Como é que foi essa história aí? Primeiro foi situação de rua e crack. Primeiro foi? Primeiro foi isso. Que você passou lá e viu a galera sendo retirada. Isso. E nesse momento você já começou a trabalhar com isso, efetivamente? Eu trabalhava mais na academia, mesmo fazendo pesquisa. Sim. Tá. Não era trabalho de campo. Não era trabalho de campo. O campo foi a burocracia, né? Tem sido a burocracia. Que aí eu, como administradora pública e assessora parlamentar, tinha essa vantagem, digamos assim. E aí, depois, foi do estado do Rio para a ONU, para ver o problema um pouco mais com a lupa, o zoom, tirar um pouco o zoom, né? Mas aí era a política para HIV? Nesse caso específico era, mas eu olhei outras resoluções você olhou também. Outras? Isso. Tinha resolução para ampliar o acesso ao uso medicinal também, mas os argumentos e os posicionamentos dos países não variavam muito. É isso que falo. É porque como por serem questões de motivação ideológica, porque isso é ideológico, é sobre como a gente enxerga o mundo, sobre como a gente acha que as pessoas têm que viver. É ideologia. Eu não sei de onde que tiraram que ideologia é ruim, né? Isso passou a ser ruim. Isso é muito ideológico. Gente, mas, as pessoas não têm a própria opinião, não têm as próprias crenças. Tudo bem ser ideológico, né? Agora, o que não pode é você fazer uma política pública puramente baseada em ideologia, sem evidência científica nenhuma. É o contrário, você faz em evidência científica, você tem a sua ideologia. Aí você faz o arranjo lá, como é que vai dosar 80%, 20%, mas 100% neutro não dá. E aí me perdi no que eu tava falando. Não, você tava nessas políticas públicas, drogas, HIV, e você disse que ampliou um pouco. Isso. Depois de HIV. Você foi lá ver outras resoluções. Isso, valeu. Aí tinha a questão do estigma também. Que o estigma, não sei se todas as pessoas estão familiarizadas com esse conceito, é sobre a marca, né, que você dá pra pessoa. É mais do que preconceito. Não é só tipo, eu não gosto de você. Não, você tipo olha pra uma pessoa... É tipo isso que a gente falou, cracudo? Eu ia descrever um cracudo agora. Você olha pra uma pessoa negra, magra, fedorenta, na rua, no chão, é um cracudo. Uhum. Pronto, esse é o estigma, né?
E aí tem grandes países, né? Tem países fazendo grandes ações para reduzir o estigma, como o Canadá. Até o próprio Estados Unidos também tem ações de combate à overdose. Agora me lembrei de uma propaganda do Canadá, que era uma pessoa tendo... propaganda do governo federal do Canadá, né, do país, que era uma propaganda que passa na televisão, que todo mundo assiste, uma pessoa tendo overdose, e a outra vai lá e ajuda. Chega lá, ajuda, chama o bombeiro. Olha só que incrível. Você consegue imaginar isso acontecendo na televisão brasileira? Não. Nunca. Como é que você vai ajudar uma pessoa que tá passando mal na rua, né? Nem se for uma velhinha você vai ajudar hoje em dia, né? As pessoas estão tão... Falta muita empatia, né? Eu acho que é tudo sobre isso. São sobre valores, sobre o que é importante. A gente não reflete muito, né, enquanto sociedade, sobre para onde estamos indo. Acho que falta... Eu tinha um sonho durante a pandemia, no comecinho, assim. Que eu falei assim, agora o mundo vai parar um pouco. Que ia melhorar? A gente poder refletir, já que a gente tá indo parar. Eu tive esse sonho. Mas acho que não deu, não. Não, piorou. Piorou, né? Piorou muito mais. Muito. Acho que a única coisa boa da pandemia foi assim, tem aquelas contagens de dias, né? Aí, tipo assim, no ano 2019, em junho, a gente já tinha acabado com todas as reservas do mundo, sei lá... Eu não sei qual é esse dado, merda. Mas assim, a gente já tinha acabado todas as reservas do mundo que a gente já tinha gastado pro ano, né? Existe, você pode tomar 600 banhos no ano. E aí, com a pandemia, reduziu. Então, tipo, em vez de ser junho, foi em outubro que a gente tinha esgotado as diversidades, enfim, que a gente acaba com o mundo. Então, assim, foi uma coisa boa da pandemia. Porque, tipo, tinha menos carro na rua, Sim. Então, tipo... Menos golfinho poluição. na Baía de Guanabara. Então assim, vai reduzir um montão de coisa mesmo. Tipo, aumentou. Porque normalmente a gente estoura em junho, a gente estourou em outubro. Então, assim, Sim. foi a única coisa. Que dá pra olhar e falar assim, de repente isso aqui... Então, já que a gente tá falando de coisa ruim, me lembrei de uma coisa super importante de dizer. Não fale. Que é o que tá mais recente no meu trabalho agora. Eu ia te perguntar, o que você tá fazendo agora? Agora, nesse momento, além de falar com duas maravilhosas. Tem umas paradas muito erradas acontecendo no Ministério da Saúde, né? A gente já sabe, né? Vacina que não chega, vacina estragada, enfim. Mas não é sobre isso. Calma aí, então uma denúncia? Tem uma denúncia. Ai, uma denúncia. Aí, a gente pode colocar no nosso fofoca, então. Fofoca. Denúncia. Corte, fofoca. Internações psiquiátricas é o tema da denúncia. Segundo a lei da reforma psiquiátrica, que é uma lei da saúde mental, que fala quais são os direitos das pessoas com transtorno mental. Sim. E segundo a lei de drogas, que é uma bosta, mas tá lá, tá escrito isso. A internação psiquiátrica deve ser a última opção. O último recurso. O Quando último tudo recurso. tiver sido esgotado, todos os recursos foram esgotados. Exatamente. E apenas para a proteção daquela pessoa, né? Exatamente. O último. E tem várias tentativas que você pode fazer. Até meditação, várias coisas. O Ministério da Saúde, ele não tem seguido várias, né? Mas essa, em especial, é muito importante porque o Ministério da Saúde está criando a própria demanda, está produzindo a própria doença. Vou explicar um pouquinho. Ele está estimulando a internação psiquiátrica, né? Ao contrário de ser o último recurso, a última opção, está sendo a primeira opção. Ele faz isso financiando comunidades terapêuticas, que são instituições, são organizações da sociedade civil que não são diretamente, necessariamente ligadas ao Ministério da Saúde, ou seja, não tem como fiscalizar, e já receberam uma série de denúncias de direitos humanos, e recebem dinheiro do governo federal, e tem como principal tratamento a espiritualidade e a laborterapia, que é o trabalho forçado. E o governo federal... Como assim, o principal tratamento é a espiritualidade? A espiritualidade. É o quê? 95, segundo os dados do IPEA de 2017, 95% das comunidades terapêuticas no Brasil, naquela época, elas são de orientação religiosa. A maioria pentecostal. Uau. E esse é o tratamento. É a espiritualidade. Assim, tudo bem você achar que precisa de um tratamento espiritual pra sair da sua deprê. Entra constelação familiar nisso aí também? Deve entrar. Eu acho que o buraco aí é ainda mais embaixo. Interna compulsoriamente. Voluntariamente também. Trabalho forçado. Trabalho forçado. Conversão religiosa. Trabalhar no campo, vender caneta no trem. Trabalhar na horta. Cozinhar lá dentro. Vender caneta no trem é um clássico aqui do Rio, né?
E além dessas comunidades terapêuticas que têm recebido cada vez mais Rapidinho, dinheiro... só uma coisa. Aquelas pessoas que, tipo assim, eu trabalho numa ONG evangélica que que eu me reabilita curei de pessoas, drogas. me curei e tal. Isso é trabalho forçado. Tá. Só pra Não gente duvido saber, que assim. tenham pessoas lá que estão fazendo isso de forma honesta, né? A gente também tem que acreditar na liberdade das pessoas, independente disso. Mas, como política pública de um Estado Sim. que deve ser laico... Não deveria ser. Não deveria. E são lugares que... Aí o Conselho Federal de Psicologia, não de Medicina, tô falando de Conselho Federal sério, que é o de Psicologia, também já fez, né, uma série de inspeções nesses lugares, encontraram violações de direitos humanos como isolamento forçado. Todo mundo experimentou um pouquinho que é isso na pandemia e não foi legal, né? Contenção química, que é você chapar a pessoa, dar mata-leão. Tem casos, já teve casos de incêndio esse ano, tem casos de morte, vira e mexe, acontece alguém que morreu numa instituição de internação psiquiátrica. E além das comunidades terapêuticas, tem o que tem sido chamado agora de ONGs psiquiátricas, que são organizações da sociedade civil que fazem internação psiquiátrica. E assim, tudo isso fora do Ministério da Saúde, sabe? É dinheiro do Ministério da Cidadania, que aí entra a galera do Osmar Terra, terraplanista, esse povo aí, dando dinheiro para essas instituições crescerem cada vez mais. Tipo, o SUS tá sim para fazer internação, né? Nem fazer internação, para acolher, né? Sim, acolhimento. Fazer o acolhimento, fazer o cuidado que precisa ali. E as comunidades terapêuticas estão gigantes. Então, essa é a principal denúncia, assim, de como o governo não só tem estimulado a internação psiquiátrica... E esses casos de internação psiquiátrica é para drogas ou doenças? Geralmente é drogas. Mas também tem um caso, assim, de pessoas que estão tão vulnerabilizadas que elas precisam de um lugar para ficar um tempo. Precisa de um lugar para ficar um tempo. E isso é uma coisa que a gente precisa melhorar no SUS também. Tipo, ofertar mais esse lugar. Porque hoje existe, só que só para municípios com mais de 150 mil habitantes. Que eu esqueci a porcentagem, mas é muito pouquinho, né, no Brasil. São os CAPs, né, o Centro de Atenção Psicossocial, do tipo 3, que eles funcionam 24 horas e durante o final de semana. Só nessas cidades de médio porte, que tem médio, grande porte. Nas pequenas, fica um pouco desassistido. Então, um dos pontinhos assim, que a gente faz incidência política para melhorar nos próximos tempos. Então, o governo federal não só tem incentivado as internações psiquiátricas nesses lugares que é difícil fiscalizar para ver o que está rolando, que não tem uma proposta terapêutica, porque não estão no Ministério da Saúde. Não é público. Não são público, é privado, são organizações, são meio que ONGs, assim, né? Nada contra as ONGs. Não, porque isso pode ser lavagem de dinheiro, né, gente? E também não segue as regras necessariamente da vigilância sanitária, né? Que tá dentro da saúde também. Não tem projeto terapêutico. Tem religião? Tem. Tem trabalho forçado? Tem. Projeto terapêutico? Não tem, vou ficar te devendo. Entendeu? É uma clínica particular. Não precisa seguir, não tem fiscalização pública. Não. Então, isso cresce, né? Num ponto onde o SUS pode melhorar e vai melhorar. A gente tá trabalhando para isso. Mas também cresce na medida que o próprio governo estimula isso e o governo, além de estimular, o governo cria o próprio mundinho dele. O governo tá adoecendo as pessoas, tá deixando as pessoas loucas, tá deixando as pessoas desassistidas com depressão, com ansiedade. E para as pessoas mais graves, com casos mais graves, tá oferecendo internação. Então, eles estão criando o problema e a própria solução. É muito... a própria solução, mais ou menos, né? Eles a solução. Lobotomizando as pessoas. Exatamente, a própria solução para eles. Né? É um projeto perverso. Exatamente. Então, assim, que a gente começou falando, assim, de casos mais leves, né? Dos transtornos mentais comuns, mas aí tem essa parte mais pesada, assim, que são pessoas, não sei se vocês sabem, mas tem gente que tá internada há mais de 30 anos, assim, que são as pessoas de internação de longa permanência, que chama. Aonde? Nos hospitais psiquiátricos que ainda existem, né? A gente tá no movimento a reforma psiquiátrica foi isso, vamos fechar os manicômios, né? Os hospitais psiquiátricos. Que agora deu uma parada, né? Mas a ideia é essa, então tem muita gente ainda morando em hospitais psiquiátricos há muito tempo. E aí essas pessoas precisam de um mega trabalho para sair de lá, né? São pessoas que já não têm mais família, não têm vínculo. E aí o SUS, maravilhoso, junto com o SUAS, que é o SUS da assistência social, né? Tem os serviços residenciais terapêuticos, que são comunidadezinhas, tem as casinhas, os apartamentos, que as pessoas podem morar lá. Podem receber também o auxílio do programa de volta para casa, para, enfim, serem reinseridas socialmente. Mas... Isso é o que você está fazendo agora?
eu faço incidência para que o valor seja reajustado e o número desses serviços residenciais terapêuticos aumentem. Porque, como eu disse, o governo federal está estimulando a internação psiquiátrica. Então, vai precisar mais ainda, porque ele está criando o próprio problema de novo. Vai ter internação de longa permanência de novo. Vai ter mais gente morando em hospital psiquiátrico de novo. Então, assim, que a gente tinha conseguido há uns anos atrás, a gente vai ter que fazer tudo de novo. Haja fôlego e estômago. Sim. Muita regressão, né? Tudo regredindo. Direito e saúde. E apesar de tudo, o movimento da luta antimanicomial, que é quem sustenta tudo isso, né? Que são as pessoas com transtorno mental, os familiares, os trabalhadores, ensinam muito como devem fazer as políticas públicas, né? Se eu inventei 15 estratégias, eles devem ter 500, porque é com eles que eu acho que a gente pode aprender como que faz política pública, que é botando no palanque quem é que tem transtorno mental. E isso não é difícil de imaginar. A gente ou tem, ou já teve, ou conhece alguém com depressão, por exemplo. Ou casos mais graves também. Então, qual que é o problema de trazer essa pessoa para junto da formulação da política pública? É a mesma coisa as crianças, né? Por que não chamar a criança para fazer política pública, para pensar o que é a tomada de decisão, seja em casa, na escola? Para mim é fácil falar que eu não tenho filho, né? Mas por que não chegar... Mas faz todo sentido. Sim. Por que não dividir o palanque com essas pessoas? Ou melhor, dar o palanque para essas pessoas, né? Que são elas que são as principais protagonistas disso daí. Então, o convite que eu sempre faço, assim, quando eu tô nos espaços públicos, em audiências, eu convido os parlamentares a aprenderem com essas pessoas, né? Porque eu acho que essa é a forma de fazer política pública. Junto com as pessoas. Ouvindo quem é que, né? Que vai usar a política, né? Sim. Que é óbvio, né? Só que a gente tá tendo que defender o óbvio. Então beleza, Sim, o a gente sujeito defende. da política. É. E tem mais alguma coisa que você queira? Contar pra nós. Alguma fofoca? Outra denúncia. A gente adora. Exato, denúncia. Acho que não, acho que Não, denúncia sobre o seu também. trabalho mesmo, assim. O seu trabalho inteiro acaba sendo uma grande denúncia, né? Com certeza. Porque, basicamente, você cria articulações, artimanhas, estratégias para manipular a galera a nosso favor. Sim. Você é a nossa super-heroína. A nossa Quem ela Hulk. seria no nosso país? A gente tem um país, você sabe? Nosso é? país, ela seria a nossa ministra de saúde. Já tem ministra Será? de saúde? Da saúde, eu acho que a gente tinha que fazer a lista. Tá, e vamos fazer a aqui pra lista. A gente tem um país. A gente tem um país. No nosso país, a nossa presidente é a Albergaria, né? Agora? Albergaria. Albergaria. Não lembro. A presidente é albergaria. Albergaria. Albergaria é mobilidade, tipo ônibus gratuito a madrugada toda, tudo maravilhoso. Ela foi candidata do PT, a deputada estadual. E é a uma gente mulher elegeu ela maravilhosa, no nosso- ativista do nosso sobre. país. Fala muito, tem do Observatório dos Trens, então Ai, tem que uma legal. luta bem. A gente tem que E fazer a gente nossa tem o lista. banco, a gente tem a nossa moeda Senta Direito Garota. Isso. A Nosso gente país acabou é de ter a ótimo. nossa ministra da saúde. Isso, boa. É isso. Ah, que isso. Não sei, acho que só fiquei pensando assim sobre como que... Eu acho que essa conversa toda é sobre como a gente trata a diferença, como que a gente lida com as diferenças, né? Uma pessoa que, enfim, tem um comportamento diferente, acredita em algo diferente. Sim. E que isso traduz muito tudo que a gente está vivendo, né? O que a gente faz com isso, né? Por que a diferença não pode ser uma motivação em vez de mais distanciamento ainda, né? Eu até defendo que a polarização não é tão ruim assim, porque a gente consegue decidir melhor o que você quer da vida, né? Mas uma coisa que existe tanto na LERJ quanto na ONU, qualquer espaço público que você vá, é a tentativa de gerar os consensos, né? Que eu quero... O que a gente concorda aqui Sim. que vai pra frente. Em vez de ficar brigando, o que a gente concorda? Exatamente. Eu sei que não dá pra fazer isso sempre, né? Mas uma das estratégias também é você saber até que ponto você pode abrir mão. Sim. O que Mas- você negocia e o que é negociar. Exatamente. Você tem que ter clareza disso. Pra saber onde é que vai ser o limite ali, onde é que você vai conversar ou não. Mas mais importante que o consenso, talvez, seja a gente saber o que resta dele, né? O que fica. Que é o que importa mesmo, de verdade, né? Na geladeira lá de casa, eu até tenho um lugar que era pra escrever a lista de compras. Em vez de escrever o que falta, eu fico perguntando o que permanece. Tipo, o que permanece? Não de comida, né? Mas eu fico, cara, o que permanece sou eu. Aí isso eu aprendi na terapia, beijo, minha terapeuta. Mas assim, no meio de toda a merda, o que resta somos nós. É eu, é você, é você.
Ou, no caso da política de saúde mental, assim, fez o consenso aqui que queremos saúde mental nas escolas. Todo mundo é a favor. Uhum. Mas o que eu não abro mão nisso daí? É que os professores também tenham seus trabalhos valorizados. Então, são essas coisas que ficam, que são as que importam, na verdade. Então, tem a importância do consenso, mas que a gente faça permanecer cada vez mais o que importa, que é o óbvio, que no caso da nossa conversa aqui eu acho que é sobre liberdade, sobre a gente não aceitar a diferença. É muito ruim, né? É muito difícil. É sobre você viver, respeitar e, sei lá, a diferença pode ser uma coisa tão bonita, né? Pode. Desde que não seja fascista e que queira desde que a diferença não te mate. Exatamente. Que ela respeite. Se ela não que te não te matar. cause medo. Se ela não te causar medo e não te matar, né? Violência, se não for uma violência, eu acho que a diferença é linda. Ai, tá vendo? Você já identificou o que você não abre mão. Eu tenho uma Mas listinha. Eu tenho também. Eu tenho uma Assim, listinha. às vezes eu sei mais o que eu não quero do que o que eu quero. Sim, mas assim, mil o que eu vezes. não quero, meu filho, isso aí já Mil tá, vezes ó. mais do que eu não quero. Mil vezes. Nossa, tipo, é O muito que eu quero vai fácil ficar. mudando. É verdade. O que você quer hoje? O que eu quero hoje? Olha ela. Juliana. Não sei se a gente tem tempo nem. O que você quer hoje, Juliana? Eu quero emancipação financeira. Eu quero mulheres nos espaços de poder. Nossa, quer muita coisa já. Ué, dá licença? Porra, tem limite no meu querer? Ninguém falou que tinha limite no meu Não, querer. tô só falando que é bastante coisa Quero já. saúde coletiva, saúde mental, saúde física, dignidade. E assim, invariavelmente eu penso sempre nas mulheres e crianças. Foi mal, homens, mas vocês estão, ó, Há no muito topo há tempo muito já, tempo, com muitas cara. coisas que vocês querem. Então assim, quando você me perguntar minhas prioridades, a prioridade do meu querer, do meu desejo. Tá, e se eu te falar assim, prioridade não tem S. Então, uma prioridade. Uma só? Uma. É porque prioridade não tem S mesmo, não tem prioridades. Tem, sim, claro que tem. Duas. Eu posso ter? Não. Você sempre vai eleger a primeira. E essa aqui não Ai, tem não sei. S. Você sabe a sua? Amiga, a minha prioridade hoje é sustentar minhas filhas. Ponto. É a minha prioridade. Aí, quando essa prioridade eu conseguir, beleza, esse mês aqui eu consegui pagar tudo, sustentei. Aí vem as outras coisas que eu quero. Mas sustentar suas filhas, então, é emancipação financeira. Isso já resolveria grande parte da Eu acho minha que emancipação vida. financeira para as mulheres. Pronto. Criamos a nossa resolução número 0 do nosso país nesse momento. Emancipação E podemos. Toda Para as mulher que mulheres. entrar aqui tem sua emancipação Então, garantida. podemos Porque a terminar o gente vai programa. aqui, ó, em grupo, todo mundo. Mobilizar para que isso aconteça, para que a gente seja bem remunerada. Isso. Afinal de contas, somos fodas, somos inteligentes e merecemos. Isso. Podemos terminar assim. Você não contou Você? qual é a E sua? você? Agora é você. Olha a estratégia, olha a estratégia. Não, eu subscrevo a emancipação financeira. Mas eu acho que também o prazer, né? A gente tem esquecido o direito ao Ela tá falando isso prazer. pra uma taurina. Pra duas. O direito ao prazer. Talvez esse seja. É que quando você tá com a emancipação financeira, o prazer... Eu fico muito mais acesso aos meus prazeres. Mas eu fico. não abro mão dos meus prazeres. Isso realmente é o Isso é inegociável. verdade. A lista do inegociável, Inegociável. eu não abro mão dos meus prazeres. Então tá bom. Ela pode ser nossa ministra de saúde. Sim, pode. Está decidido. A gente decidiu. A gente decidiu. É isso, Dai. Você tem mais alguma coisa Não. importante que você queira falar? Nada da sua listinha aí que ficou faltando? Não, a história é só... falamos. Não. Boa. Obrigada pela sua Eu que presença, agradeço. pela sua inteligência, por você ser essa mulher Compartilhar estratégica. com a gente. A gente quer a lista. É, Tá? A queremos gente quer colocar na mesmo. legenda desse programa O link das 15 estratégias. estratégias pra gente acabar com essa porra toda. Ser besta é a primeira. Você Como besta. derrubar o mundo. Se fazer de besta. Fazer de besta. Acho que Eu você sou sabe. mineira, né? Só aprendi na Come quieta, tá? Nasce besta. Então, obrigada pela sua luta, pela sua estratégia, por dividir com a gente os seus Eu que agradeço. saberes. Parabéns pelo programa. Vocês são tão maravilhosos e importantes. Ai, que bom. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que Um agradeço. grande beijo, gente. Beijo, Valeu. gente. Tchau, tchau. Senta direito, garota.